As pedras discoides podem se materializar em qualquer local de interação com as naves ou há locais específicos para isso? Geralmente, quando existe um vórtice de energia muito forte, como é no paralelo 19 Sul, em Mato Grosso do Sul, Corguinho, né? Naquela região acontece e aconteceu muitas materializações dessas pedras discoides, né? Vou até mostrar para vocês, para quem não conhece ainda, né? São essas pedrinhas aqui, ó. Algumas delas, né, que existem naquela região. Existem muitas mesmo, elas têm um formato bem diferenciado. Lembra muito um disco voador, né? Vocês podem ver aí, ó. Essas pedrinhas, elas aparecem na região, caem do céu lá naquela região onde acontecem as manifestações, né, nos portais dimensionais. Então nós encontramos muitas dessas pedras naquelas fazendas próximas lá ao Dáquila. Antigamente caía muito do céu, né? Quando as naves passavam na região, elas precipitavam, né, as partículas de suspensão, os minerais que haviam no ar e na terra, e o campo eletromagnético das naves aglutinavam essas partículas, esses átomos, né, e formavam essas pedras, materializando no formato discoide. É muito interessante isso, né? Porque como que pode um campo eletromagnético desse tão forte formar e materializar pedras nesse formato? Tem milhares e milhares de pedras lá que foram encontradas, inclusive soterradas, né, com milhões de anos de datação que os especialistas, os arqueólogos, os cientistas conseguiram mapear e não explicam como isso pode ter acontecido, né? Como elas podem ter se formado. Inclusive os minerais dessas pedras, alguns minerais não existem na Terra. Essas pedras discordes foram levadas para alguns laboratórios nos Estados Unidos e universidades, né, para serem estudadas. E eles não conseguiram entender e descobrir qual é a formação delas. Chegaram à conclusão que não é uma formação natural, tá? É algo realmente que foi fabricado por algum tipo de inteligência para ter esse formato aqui, né? E ser muita coincidência de ser justamente igual a um disco voador, uns OVNIs, né? Então, eu tenho muitas dessas pedras aí. Então, os antigos participantes lá de Dáquila encontravam isso na região lá, muitos e muitas pedras, né? Uma vez, quando o nosso amigo Urandir foi fazer uma viagem, né? Que ele foi com nossos amigos aí fazer um passeio, quando a nave veio e passou na região, começou a chover pedra na fazenda inteira. Parecia chuva de granizo. Caía do céu um monte dessas pedras. Todo mundo igual louco pegando as pedras do chão. Até hoje a gente encontra pedras no telhado das casas lá, depois dessa manifestação que houve. Impressionante. Então são fenômenos realmente inexplicáveis, né, para a ciência. Mas a gente entende, pelas experiências que nós temos, né, nós entendemos perfeitamente o que acontece. É muito interessante. E essas pedras, justamente por terem esse eletromagnetismo, né, aglutinado nelas, elas servem também como objetos, né, de trabalhar a nossa estabilização do nosso campo, ajuda, né, na cura, ajuda para estabilizar nossa energia, principalmente quando a gente carrega elas junto com a gente no bolso, né, ou faz algum pingente. É bem interessante isso.